Foi? Foi. Obrigado. Turma, está diante de vocês agora um slide para eu apresentar para vocês um diagrama, tá? Esse diagrama é o chamado diagrama de dependência. Nós vamos aprender a encontrar o chamado caminho crítico de um determinado projeto. O que é um caminho crítico diante de um projeto? Bom, primeiro a ideia do caminho crítico não muda. É aquele caminho difícil. Se é um caminho difícil, ele merece uma atenção. Então, por exemplo, aqueles que já fizeram trilhas, por exemplo, sabem que existem alguns momentos da trilha que merecem mais atenção. É um lugar que tem lama, é um lugar que tem uma ribanceira, é um lugar que talvez tenha muitos buracos, seja um local de difícil acesso, tá ok? Então, para chegar a esses determinados locais, muitas vezes é complicado, ok? Então, se eu já sei que eu tenho uma parte crítica, eu darei maior atenção para isso. Eu já sei que quando chegar naquele momento, eu terei uma atenção dobrada sobre isso. Então, no projeto, eu preciso entender qual é o meu caminho crítico, ou seja, eu preciso entender qual é a minha parte mais difícil, qual é a minha parte que merece uma atenção muito grande. Porque se eu ignoro essa parte da atenção, se eu ignoro essa parte do cuidado, eu posso sofrer sérias consequências. Eu vou dar um exemplo para vocês prático, entendeu? De uma empresa de manutenção mecânica. Um dia nós fomos chamados pelo gerente de manutenção para uma reunião. Ele estava explicando um erro da equipe de programação. A equipe de programação cometeu um erro. Qual foi o erro que a equipe de programação de manutenção cometeu? Ela recebeu um equipamento para fazer manutenção e disse para o cliente que esse serviço ele levaria em torno de 120 dias, tá ok? Ou seja, ele levaria aí 4 meses para ser feito. Então, se ele informou para o cliente que o serviço levaria 4 meses para ser feito, ele também fez todo um cálculo financeiro para que esse trabalho durasse 4 meses. Então, eu estou falando de manutenção de equipamentos de plataforma, que não são baratos, então estou falando algo aí que levasse em torno de 200, 300 mil reais para fazer a manutenção desse equipamento, tá ok? Então, é um equipamento vital para a plataforma, então a manutenção dele também é uma manutenção que não é tão barata assim. Dessa forma, o que eu precisei observar? Que foi passado por clientes 4 meses para manutenção, em torno de 200, 300 mil para poder, digamos assim, entender que eles iriam gastar para fazer a manutenção daquele equipamento. Só que eles não atentaram para um detalhe do equipamento. O equipamento tinha uma peça crítica. Essa peça crítica não foi levada em consideração antes da desmontagem. Ou seja, o corpo de engenharia desse equipamento não avaliou a possibilidade de quando chegasse e ele se deparasse com essa peça poderia apresentar um problema. E se ela apresentasse um problema, a solução não seria tão fácil assim. E o que aconteceu? Aconteceu que quando chegaram nessa peça, tá? Quando chegaram nessa peça, descobriram que essa peça tinha um problema, eles avaliaram o problema e viram que essa peça ela não poderia mais ser utilizada. Só que pensa no corpo humano, tá? Pensa no corpo humano, o médico chegando à conclusão, o cirurgião, que o coração não pode mais ser utilizado. O coração é o que bombeia o sangue para todos os órgãos, ok? Ele é vital no corpo humano. Essa peça era também vital na máquina. Então, era a peça mais cara da máquina e era a peça em que você não encontraria essa peça em qualquer lugar. Então, qual foi a surpresa? Que eles se depararam por não atentarem para o chamado caminho crítico. Foi justamente o fato de encontrar problema nessa peça, diagnosticar que essa peça não serviria mais e que eles precisariam de outra para o local dela. Só que não é uma peça que é fabricada no Brasil, aí está o problema.
é uma peça que teria que vir do próprio fabricante. E esse fabricante, ele enviaria dos Estados Unidos. Só que todo esse processo de trâmite até chegar a peça aqui, quando nós tivemos a conversa com a gerência, ela já estava durando 1 ano e a peça não tinha chegado ainda. Então, pensem comigo, manutenção prevista para 4 meses, já estava 1 ano e a máquina não tinha fechado ainda porque eles tinham que aguardar essa peça chegar fora do país. E aí existem fatores externos. Como eu disse para vocês ontem, tem fatores internos que a gente consegue prever, fatores externos que estão alheio à nossa ação e responsabilidade. Um deles, se você trata de equipamentos vindo de fora do país, tem a alfândega. A alfândega faz exigências. Então, não é tão fácil entrar com um produto de fora do país via alfândega. Então, tem todo um processo a ser estabelecido e obedecido. Dessa maneira, qual é o problema que nós encontramos? A peça não chegou, a manutenção já estava há 1 ano, e com isso o custo da manutenção aumentou. O custo da manutenção aumentou. Por que o custo aumentou? Porque a peça parada, ela envolve, o equipamento parado, ela envolve vários fatores operacionais que aumentaram os custos da operação. E os custos da operação chegaram a 2 milhões de reais. Ou seja, algo previsto em torno de 300 mil reais foi parar em 2 milhões de reais. Ou seja, o custo daquela máquina. O custo para fazer um reparo, para fazer a manutenção naquela máquina. E aí foram trazer um dado novo. O valor de uma máquina nova daquela custava 1,5 milhão de reais. E devido a algumas faltas de observações, né, já estaríamos pagando 2 milhões para fazer uma manutenção e essa manutenção não tinha acontecido ainda. Então, por que eu estou contando esse exemplo para vocês? Eu estou mostrando para vocês na prática que se eu não conheço o caminho crítico, se eu não faço minhas previsões das etapas mais complexas de um projeto, vai chegar um determinado momento que isso pode ser um complicador para mim. E se isso for um complicador para mim, automaticamente eu terei sérios prejuízos durante o desenvolvimento do meu projeto. Então, preciso conhecer o meu projeto, preciso saber por onde eu ando para poder não ser pego de surpresa, tá ok? E isso, ressalto, serve para todos os segmentos da nossa vida, né? E é legal que a gente já pode utilizar aqui no desenvolvimento de projetos, tá ok? Então, eu comentei isso com vocês para mostrar a importância de você avaliar os caminhos que você precisa seguir em cada projeto. Isso não pode deixar de ser seguido, tá ok? Bom, para isso, eu iniciei com vocês ontem um cronograma onde eu dei o exemplo de servir um café. Vocês foram criativos e cada um me mandou aí uma atividade muito criativa aí para ser feita, né? Na verdade, teve sucos maravilhosos, bolos maravilhosos, teve até cardápios, né? Rapaz, eu dei até fome de ver alguns trabalhos de vocês, viu? Mas foi muito bom. Então, o que acontece? O que eu vou fechar com vocês aqui agora? Eu vou apresentar para vocês esse diagrama de PERT, que nada mais é do que, na verdade, um diagrama que determina o caminho, entendeu? Ele mostra o caminho por onde o projeto está seguindo. Eu queria que vocês olhassem para esse slide que está na tela de vocês, tá? Queria que vocês olhassem para esse slide, porque esse slide ele tem vários círculos, né? Ou elipse. E uma delas está escrito início e a outra está escrito fim. Então, o início representa quando se começa o projeto e o fim quando se termina. Só que o projeto é o mesmo que nós fizemos ontem aqui em aula, que foi o servir o café. Então, eu tenho o início do projeto, quando eu vou começar e quando eu vou terminar.
Se vocês observarem, eu terei 9 bolinhas no meio dessa conversa aí entre início e fim. Cada bolinha representa um número. Ela está com um número dentro. E cada número representa uma tarefa. Vocês vão observar, tá? Agora, o que eu queria fazer com vocês de interessante nessa atividade? Que vocês observassem esse quadro e vocês escrevessem para mim o que vocês estão conseguindo compreender desse quadro, tá bem? Você vai fazer uma análise rápida aqui, olha para o quadro, é a mesma coisa que nós fizemos ontem. Olha o nome, diagrama de dependência, tá? E olha que vocês fizeram também uma coluna de dependência, tá ok? Observa o que seria essa dependência e o que esse quadro com bolinhas significa, o que ele mostra para mim, na verdade, tá ok? Escrevam para mim essa resposta de vocês aí, por favor. Interajam comigo aí, por gentileza. No privado ou aqui no público? Pode ser no privado. Professor, pode explicar de novo? A minha internet tinha caído, tá muito ruim hoje. Ótimo, vamos lá. Eu estou diante de um diagrama de dependência, tá? Esse diagrama de dependência, ele tem a ver com aquele projeto que nós fizemos em sala ontem, que é um projeto que nós colocamos o nome aleatório ali de servir o café. Se você observar, na direita estão as tarefas que nós conversamos ontem. Todas elas estão numeradas. Se você olhar à esquerda, você tem duas bolinhas, uma escrita início e outra fim. No meio delas, entre elas, estão 9 bolinhas, cada uma numerada. E você vai observar que cada número desse significa uma das atividades da coluna da direita. Então, eu queria que você olhasse para essas informações que eu passei e me passasse o que você está entendendo disso. É isso que você vai passar. Professor, eu estou entendendo isso, 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 isso. Professor, não estou entendendo nada. Sem problema nenhum. É apenas você avaliar o que você entender e me manda no privado, por favor. Obrigada.
Muito bem, pessoal. Deu para perceber pelos comentários aqui, pelo que vocês me mandaram, é que realmente a maioria conseguiu compreender aí a questão da dependência das tarefas, né? Que é muito importante para para esse tipo de entendimento. Mas deixa eu convidar aqui o Nilcélio para me ajudar a explicar. Nilcélio, me ajuda aí, por favor. O que você entendeu desse diagrama de acordo com a tarefa que nós realizamos? Então, para mim, que esse diagrama é que ele é tipo uma tarefa dependendo da outra. Porque, exemplo, você fez a tarefa no número 1 ou número 2. Tipo, botar a toalha na mesa. Mas às vezes a toalha da mesa tá manchada. Então você não botou a toalha da mesa limpa. Então fica uma dependência. Então, se você deixar de fazer algo antes, o fluxo não flui. Não é um diagrama com fluxo legal. Eu entendo dessa forma. Se você deixar de fazer alguma coisa com atenção antes, vai sofrer lá na frente. Entendi, entendi. Quem mais quer comentar aqui? Em cima disso também que o Nicélio falou, teve o mesmo entendimento, ou teve um outro entendimento, quer completar? Quem gostaria de falar? Todos tiveram o mesmo entendimento, sem nenhum problema. Então vamos lá. Justamente isso, tá? Nós estamos diante de um diagrama de dependência e, na verdade, eu estou representando de uma forma mais lúdica, de uma forma mais gráfica, apenas as informações que estão colocadas naquela tabela que nós fizemos ontem. Ontem nós fizemos uma tabela com as atividades que tinham que ser feitas e depois das atividades que tinham que ser feitas, nós colocamos as dependências de cada uma das atividades. O que nós descobrimos logo de cara? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Verifica se está chegando uma nova imagem para vocês aí, que é a imagem que eu usei ontem. Chegou. Chegou? Para mim, chegou. Sim. Beleza. Observem que a tarefa 1, tarefa 4, tarefa 6, elas são tarefas independentes, tá ok? Observem que elas podem começar juntas, ou seja, ao mesmo tempo. Eu posso começar a tarefa 1, a tarefa 4 e a tarefa 6 ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas são tarefas que elas não dependem de ninguém. Então, como elas são tarefas que não dependem de ninguém, elas não têm nenhuma tarefa que vai determinar o começo delas. Então, digamos que no meu projeto, digamos que esteja eu e mais 2 pessoas, então cada um fica dividido por uma coisa. Um coloca a toalha, um aquece o pão e um bota água para ferver. Ou seja, 3 tarefas que irão começar ao mesmo tempo, tá? Observem bem isso. Por que observar bem isso? Porque voltando para esse gráfico de hoje, o que nós estamos olhando? Quando eu olho para esse slide, eu identifico que logo depois do início, eu tenho 3 setinhas saindo da bolinha do início. A setinha da bolinha do início está chegando em qual número? 1, 4 e 6. Quem são eles? Colocar a toalha na mesa, aquecer o pão e ferver a água. Ah, professor, então são aquelas 3 atividades que não dependem de ninguém, sim, e que podem começar juntas ao mesmo tempo? Sim. Então, vocês observam que elas estão na mesma fileira, ok? Partir do início, está uma do lado da outra, ok? Ou olhando aqui, no caso, uma embaixo da outra, mas elas estão numa fileira, identificando para mim e para você que essas 3 atividades, atividade 1, 4 e 6, ok?
elas estão começando juntas, elas estão começando sem depender de ninguém. Pergunta que eu vos faço. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Alguém está com dúvida? Fica à vontade. Agora eu entendi, eu não tinha compreendido direito na hora, não. Portanto que eu embolei na hora de mandar para você, assim, mas agora faz sentido. Ok, muito bom. Bom feedback, Christian. Mais algum feedback? Alguma dúvida? Bom, agora, presta atenção. Entendendo que as atividades 1, 4 e 6, elas começaram juntas porque elas não dependem de ninguém, observem que cada uma tem uma setinha saindo dela. A bolinha 1 tem 2 setinhas saindo dela, a bolinha 4 tem uma setinha saindo dela e a bolinha 6 tem uma setinha. Para entender melhor isso, volto no quadro de ontem, tá ok? Por que volto no quadro de ontem? Observem bem. A atividade 2 e a atividade 3, elas só irão acontecer se a 1 acontecer. Tanto que está lá como dependência, tá vendo? Colocar pratos depende de alguma coisa? Sim, depende da atividade 1. Colocar alimentos frios depende de alguma coisa? Sim, depende da atividade 1. Então, a 2 e a 3, elas são dependentes de quem? Da 1. Tá ok? Da 1. A atividade 5, entendeu? Ela seria dependente da 4. A atividade 7, 8 e 9, elas estão vinculadas a 5. Mas eu não vou mexer com isso agora, não. Prestem atenção somente aqui no começo, tá? Atividade 2 e atividade 3 são dependentes de quem? Da atividade 1. Então, deixa eu voltar lá no conjunto de bolinhas. Olha só o que está acontecendo. Digamos que Christian é o líder da equipe 1, tá? Então, como líder da equipe 1, a primeira tarefa foi colocar a toalha na mesa. Depois de colocar a toalha na mesa, o que está vinculada à atividade 1, que depende dela? Colocar os pratos, que é a bolinha número 2, e depois colocar alimentos frios, que é a atividade número 3. Beleza. A pergunta é, mais alguma outra atividade depende de seguir essa sequência? Não. Por quê? Para seguir essa sequência, foi suficiente colocar a toalha na mesa, colocar os pratos e colocar os alimentos frios. Eu não tenho mais nenhuma outra atividade na frente para fazer. Ok? Então, eu paro essa linha e agora vou para a bolinha 4. A bolinha 4 é aquecer o pão. Depois de eu aquecer o pão, o que eu faço? Eu coloco o pão na mesa. Ok? Então, a atividade 5, ela depende exclusivamente do fato de você aquecer o pão. Então, eu aqueci o pão, coloco, então, agora o pão na mesa. Tá ok? Muito bem. Agora, vou lá para a questão número 6, que é a bolinha número 6, que é ferver a água. Depois de ferver a água, eu vou alimentar a cafeteira, eu vou acompanhar o ciclo da cafeteira e aí eu chego no final, que é servir o café. Tá ok? Olha só a situação. O que está acontecendo aqui, professor? Está acontecendo que eu tenho 3 caminhos. 3 caminhos. Eu tenho um caminho que foi originado pela bolinha 1, eu tenho um caminho que foi originado pela bolinha 4 e tenho um caminho que foi originado pela bolinha 6. Cada uma dessas bolinhas, elas seriam um caminho, uma atividade. Então, quer dizer que eu poderia ter 3 equipes? Sim, eu poderia ter 3 equipes. A equipe que faria o colocar toalha na mesa e depois colocar pratos e alimentos frios. A equipe que aqueceria o pão, que é a 4, depois colocaria o pão na mesa, né? Aqueceria o pão, colocaria o pão na mesa e aguardaria para servir o café. E a outra equipe que ferveria a água, alimentaria a cafeteira, acompanharia o ciclo da cafeteira e depois serviria o café. Então, observem que eu consegui dividir esse trabalho em 3 equipes.
em 3 frentes de trabalhos aqui, tá ok? Esse foi o meu objetivo aqui com a questão do chamado diagrama de PERT, que é justamente a oportunidade que eu tenho de observar as dependências dessas tarefas. Mas o que eu estou fazendo aqui é simplesmente, olhando para esse gráfico, essa tabela de ontem, levar as informações que estão aqui nessa coluna para lá. Eu estou apenas colocando agora tudo dentro daquelas bolinhas, apenas isso. Então, lembrando, eu coloquei bolinha 1, 4 e 6 para começar juntas. Depois eu disse que a 2 e a 3 só iriam começar depois da 1. Eu disse que a 5 só iria começar depois da 4. E eu disse que a 7, a 8 e a 9 só iria começar depois da 6. Tá ok? Então, o que eu estou passando para eles lá nas bolinhas é o resultado das minhas dependências. Tá ok? Do que eu tenho por dependências das minhas atividades. É só isso que eu estou fazendo aqui. Não estou fazendo mais nada de diferente dentro desse sentido. Tá ok? Estou passando as informações. Bom, agora abro para perguntas. Nós vamos fazer uma atividade de fixação, pode ficar tranquilos, mas pode fazer perguntas. Professor, então esse diagrama, ele só é feito antes, se eu tiver feito aquele outro que a gente fez ontem, né? Não tem como inventar ele do nada. Tem que seguir passo a passo, né? No sentido de fazer aquele outro, aquela tabela e depois fazer esse diagrama, ou posso começar só por ele? Não, perfeito sua interpretação inicial. Você precisa fazer aquela tabela primeiro, para depois você fazer esse diagrama aqui. Tá ok? Tá, ok. E aí você vai me perguntar o seguinte, por que esse diagrama? Você vai observar que nós temos 3 caminhos aqui nesse diagrama. Eu tenho um caminho que vai com a bola 1, com a bola 4 e com a bola 6. O meu objetivo é descobrir qual dos 3 caminhos pode me oferecer um problema. Eu tenho que descobrir qual bolinha dessa daqui pode atrapalhar com o meu projeto. Olha que legal. Entendeu? Uma dessas bolinhas aqui eu vou chamar de bolinha crítica. Eu vou dizer assim, cara, se eu não atentar para essa bolinha, é como se eu estivesse numa trilha e não atentasse para um caminho que tem muita lama, tem muita ribanceira, e eu pudesse cair. Então, eu tenho que atentar para uma dessas bolinhas, que uma dessas bolinhas podem atrapalhar o meu projeto. Ou seja, essa é a função do diagrama de dependência inicialmente. É eu identificar quais as tarefas estão dependentes da outra e o que pode gerar um trabalho maior. Deu para entender? Sim, sim. Então, observem bem que, de certa forma, esse trabalho ele é um projeto que, ao mesmo tempo, ele é fácil, mas não é. Agora, vamos fazer uma análise juntos aqui. Vamos lá, pessoal, uma análise juntos, né? Ele é um trabalho fácil, não é? Por quê? Eu posso começar 3 tarefas ao mesmo tempo, que é colocar a toalha na mesa, aquecer o pão e ferver a água, mas se eu não colocar a toalha na mesa, eu não consigo fazer a tarefa 2 e a 3. Eu não consigo colocar os pratos e não consigo alimentar colocar os alimentos frios. Ou seja, se a tarefa 1 não for feita, a 2 e a 3 não serão feitas. Trava o meu projeto. Outro exemplo, se a tarefa 4 não for feita, a 5 não vai acontecer, trava o meu projeto. Se a 6 não for feita, a 7 não vai ser feita. Aí tem o efeito dominó. Se a 6 não for feita, a 7 não vai ser feita, a 8ª não vai ser feita, a 9ª não vai ser feita. Meu projeto vai dar errado. Vocês conseguem compreender a importância desse diagrama, mostrar para você que como uma tarefa está dependendo da outra, e se ela não acontecer, isso pode gerar sérios problemas para você? Então, a 1 e a 4 e a 6 seria o ponto de se não fizer, não vai acontecer nada? Sim. A 1, a 4 e a 6 é o seu primeiro ponto de atenção nesse projeto. Tá? Uhum.
se porventura elas não acontecerem inicialmente, se ninguém der o start lá naquele... Eu não sei se você já passou por essa situação. Aquela sensação assim, todo mundo sabe o que fazer, mas ninguém faz. Então, imagina se ninguém faz. Se ninguém começa nem a 1, nem a 4, nem a 6, não começa o projeto. Essa é a sensação, entendeu? É a verdade que esse projeto ele pode não acontecer se alguém não der o start do projeto através dessas 3 primeiras atividades. Agora, pode ter um efeito surpresa aí, entendeu? Que é você começar bem, mas você não terminar bem o seu projeto. Isso ficou muito, muito evidente também aqui. Porque eu posso começar bem fazendo a etapa 1, 4 e 6, mas a pessoa que ficou responsável, por exemplo, por alimentar a cafeteira, esqueceu de alimentar a cafeteira. Então você imagina agora, tá? Gente, a equipe 1 terminou, colocou a toalha, pratos frios. A equipe número 4 lá, aqueceu o pão, colocou o pão na mesa, mas a outra equipe, ela ferveu a água já está fervendo, mas a cafeteira não foi alimentada. E aí o projeto não chegou ao final. Você calculou um tempo para o projeto e o projeto não chegou ao final. E aí está lá a equipe de braço cruzado esperando a solução, mas quem ficou responsável pela tarefa número 7 não fez a tarefa número 7. Conclusão, a tarefa número 8 não pôde ser feita e a número 9, que é servir o café, que é justamente a tarefa importantíssima dessa ação, não foi realizada. Conclusão, você não tem seu projeto apresentado. Seu projeto deu ruim. Entenderam? Agora me passem... Sim. Ótimo. Me passem agora um feedback de vocês de como isso pode ajudar vocês no projeto integrador. Podem falar. Eu acho que no projeto integrador a gente vai saber como começar, por onde começar, o que vai depender do que. Tipo assim, para fazer um carrinho, eu vou precisar do quê para elaborar esse projeto? Depois que eu fizer isso, eu vou precisar do quê? Um vai interligando o outro para mim concluir esse carrinho, entendeu? Acho que é isso. Entendi. Você vai definir as tarefas que você precisa definir do seu projeto, pelo que você está me explicando, e você vai colocar uma dependência das tarefas, né? Isso que eu estou entendendo você falando. Isso. E aí você vai conseguir acompanhar, Tamara, pelo que eu entendi, se uma tarefa atrasou ou ela não foi feita, e se ela atrasou ou não foi feita, ela vai prejudicar uma tarefa lá na frente. É isso? Isso. Perfeito. Gostei da sua participação. Quem mais? Eu acho que isso se linka muito ao design thinking no sentido de organização, porque acho que uma plataforma que o senhor está passando para a gente está se linkando à outra, porque eu acho que em torno disso tudo, do diagrama, da tabela, se não houver organização, que essa tabela, tipo assim, incentiva isso, esse diagrama, tipo, que impõe. Se você não se organizar, você não vai chegar no final. Se você não saber planejar o início, saber dividir as tarefas no início, não consegue chegar no final, não consegue ter nenhum projeto, na verdade. No caso aqui, nenhum café da manhã. Entendi. Ou seja, eu criei um tema livre, que é um tema bem simples, que é um café, que na verdade são 9 tarefas, né? São 9 atividades que tem aqui. Então é uma coisa muito simples. Mas teve uma vez, no sério, que eu vou falar até uma coisa interessante para vocês. Teve um aluno que trouxe um projeto que o pai dele estava desenvolvendo numa empresa. Sabe quantas tarefas tinha no projeto? 5.000 tarefas. O que é isso, gente? Nossa. 5.000 Deus que me tarefas. perdoe. Ele Acho que eu vou deixar uma pessoa sozinha. Eu falo tchau, muito obrigado, te conhecer, mas...
Então você imagina, aqui nós estamos aprendendo com 9 tarefas. Agora tu imagina você com 5.000 tarefas e aí você tentar identificar o que pode estar gerando atraso, o que pode gerar problemas, quem são os pontos críticos do seu projeto para que você consiga desenvolver as 5.000 tarefas, porque depois que você desenvolver as 5.000 tarefas é que você consegue apresentar o seu projeto. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o projeto integrador, ele funciona, se você organizar melhor dentro de uma proposta de gestão, ele vai funcionar melhor se você dividir em tarefas. Ou seja, você divide as tarefas que precisam ser feitas e você conclui lá, eu preciso de 30 tarefas para o meu projeto integrador ficar pronto. Agora, quem é quem nas 30 tarefas? Quem é quem? Vamos escrever quem são as 30 tarefas. Vamos mostrar realmente quem é quem. Agora, vamos dizer qual tarefa depende de qual. Olha que interessante. A 17 só vai acontecer se a 8 começar lá atrás. Olha só, distância de uma para outra, mas pode ser. Da 8 pode pular para 17, entendeu? Então, se ninguém fez a 8, a 17 não vai acontecer. Projeto atrasa, projeto empaca. E aí você perde prazo, você tem dor de cabeça, você tem estresse com o projeto, tudo porque tarefas não foram cumpridas. Gente, o que eu estou explicando para vocês é algo simples que nós vamos utilizar no projeto integrador, mas se hoje um de vocês fizer uma pós-graduação em gestão de projetos, vocês vão aprender isso. Não tem mistério nos processos hoje em dia. O que vocês estão aprendendo hoje é algo que nós estamos formatando para vocês, mas que vocês terão oportunidades de ver numa prática, né, que é usado em empresas, que é usado em processos, que a dinâmica disso ela é importante. Então, há uma necessidade de ter uma atenção muito grande voltada para esse tipo de situação, ok? Então, o máximo de atenção para isso. O que eu preciso que vocês façam agora? O que eu preciso que vocês façam? Eu vou deixar até essa tela aí aberta para vocês. Eu preciso que vocês peguem aquela tarefa que vocês fizeram para mim, né, ontem, que foi a tarefa do projeto de vocês. Suco, bolo, almoço, jantar, enfim, as várias atividades que vocês fizeram, e vocês façam um diagrama desse para mim. Mas, professor, como é que eu começo fazendo? Faz a mesma coisa que está aí na tela. Coloca de um lado, descreva todas as tarefas que você fez, tá ok? Descreva todas as tarefas que você tem, com o número de cada uma delas, tá ok? E aí você vai olhar para a dependência de uma e da outra. E aí você começa a montar as bolinhas. Não significa que a mesma forma que as bolinhas estão aqui, será a mesma forma que as bolinhas do seu projeto estarão. Porque aqui nesse projeto, a 1, a 4 e a 6 começaram assim. A 1, a 4 e a 6 começaram dessa forma. Então, não teve... teve essa característica aí, entendeu? A 1, a 4 e a 6. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de uma atividade que eu abri aqui agora. Eu abri uma atividade aqui agora que me foi entregue, que a atividade 1 e 4 começaram sozinhas. Então, só teria 2 bolinhas, uma do lado da outra, a 1 e a 4. Numa outra atividade, foi a 1 e a 5. Então, seria do lado da outra a 1 e a 5. Ok? Mas tem tarefas que não dependem de começarem juntas. Só uma começou. Então, depois do início, coloca só a bolinha daquela que começou. Tá ok? O que eu estou querendo dizer para vocês é que o exemplo que vocês estão vendo aqui, nesse momento, ele não significa que o seu vai ser igual ao arranjo que essas bolinhas estão. Quem vai determinar o arranjo das bolinhas do seu projeto
é quem você colocou como dependência. É isso que você vai colocar lá para você poder fazer. O que você faz? Começa a fazer, começa a desenvolver, e a dúvida que você tiver, você vai me perguntando, que eu vou respondendo para você. Todos entenderam a tarefa? Se não entendeu, pode me mandar uma mensagem ou me perguntar que eu explico de novo. Entendeu? Entendi, mas eu tenho que fazer essa bolinha no caderno? Isso. Seria mais fácil. Agora, porque você está usando um computador? Não. Então, se você tiver uma folha, um caderno, aí você já faz essas bolinhas que vai ficar bem mais fácil para você. Ok. Ok. Aline, se você estiver me ouvindo, vai lá no chat que eu mandei uma mensagem para você em relação à sua solicitação, tá?
Anderson, professor, e se... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Show. E se, no caso aí desse diagrama, nenhuma bolinha ficar do lado da outra, tem problema? Do lado que você fala assim, se nenhuma depender da outra, né? É, Na verdade, não. Na verdade, você está com uma característica que sua atividade ela é linear, ou seja, é uma atividade independente da outra, ou uma é dependente da outra. Então, vai depender muito da sua característica. Por exemplo, o que você está me explicando aí é que elas não irão começar ao mesmo tempo. Você praticamente vai ter uma equipe só, não é isso? Uma sequência só. isso. É. Então, a única coisa que vai chamar sua atenção para isso daí é que, se você observar, a sua atividade ela tá muito dependente uma da outra. Se uma bolinha furar, se uma bolinha não cumprir sua tarefa, as demais à frente acabam não cumprindo. Você consegue observar isso? Olha, eu vou te mandar foto aqui pra você ver. Tá, Tá bom? pode mandar. Eu vejo com você aqui. Show.